FNAF Security Breach tá meio ruim. Salve amigos, como vocês estão? Então, o novo FNAF já saiu tem um tempinho e ele foi uma decepção, não tem como negar. Mas antes de vocês enviarem ameaças de morte pra mim, calma que eu vou explicar minha opinião. E se você tem uma diferente ou gostou do jogo, tudo bem, não me importa, eu tô criticando o jogo, não você. Então pode ficar calmo aí, porque tá tranquilo. Se você concordar ou discordar com algo, deixa sua opinião nos comentários aí pra gente discutir com o pessoal que tá vendo, ou acrescentar pontos e essas paradas. Mas sem briguinha, e sem ameaçar o amiguinho, tá bom? Mas antes de começar a falar mal do jogo, eu vou falar um pouco do que eu não vou considerar como algo ruim. Por exemplo, bugs, histórias e a parte dos gráficos. Eu não vou considerar essas partes porque bugs podem ser consertados, principalmente com a atualização do dia 1. Então é algo que pode melhorar, por mais que o jogo esteja lotado de bugs. E é importante a gente lembrar disso. Outra coisa são os gráficos, que eu não vou falar tanto no geral, porque é algo subjetivo. Tudo bem que a minha opinião é inteira subjetiva, mas enfim, você pode olhar pra isso e achar que é a coisa mais bonita do mundo. Eu posso olhar pra isso e achar que é a coisa mais feia do mundo. Então eu não vou estar falando tanto no geral assim, mas eu vou estar falando no específico e como isso afeta em outras partes da gameplay. E por último, a história. Eu só não me importo com a história mesmo e não sei toda a lore de 40 horas da linha FNAF com livros e jogos, então E por último, eu joguei o jogo, joguei um pouquinho do jogo. Eu joguei tipo uns 10% do jogo e o resto eu vi em live. Eu não aguentei, o jogo tá muito zoado, cara. E eu vi bastante live sobre ele. Eu vi tipo, em live acho que eu vi tudo e as minhas opiniões meio que estavam batendo com quem tava jogando e streamando na live. Então dá pra considerar que a experiência foi a mesma. Enfim, vamos pras críticas logo. Um detalhe que eu achei engraçado, cara, é que no FNAF 1, mesmo que você nem tenha comprado e aberto o jogo, ele te dá um jumpscare. Caralho, imagina entrar de madrugada na página do jogo e ver que ele tá R$220. Eu nem gosto de imaginar isso. Enfim, parando pra pensar que FNAF tecnicamente é um jogo indie, e esse jogo também é, porque ele não é feito por uma empresa grande, cobrar isso chega a ser um absurdo, principalmente se a gente vê a qualidade geral do jogo. Isso acaba afastando muita gente, tanto quem tem condição pra gastar R$200, tanto quanto quem não tem condição de gastar os R$200. Não, pode esquecer. Depois de todo mundo reclamar por um dia inteiro, o preço do jogo ficou R$75. O que ainda é caro e não tão acessível para muitas pessoas, mas enfim, pelo menos não tá 100. O jogo ainda não continua valendo muito a pena porque é um preço bem salgado, mas enfim. E como se só o preço não fosse um problema, o jogo exige muito de hardware. Sério, o mínimo para você jogar o jogo é um Ryzen 5, uma GTX 1050 Ti, o que se você sabe um pouco de hardware dessas paradas, você sabe que não é todo mundo que tem isso de spec. Porque bem, tá muito caro, né? E particularmente falando, o meu PC não tem isso, mas rodou da forma que vocês estão vendo aí no vídeo. Supimpinha, ó caralho, que delícia, o jogo carregando na minha frente. Você deve estar pensando que isso não é um problema, porque existem jogos pesados. E você está até certo nesse aspecto. Mas o jogo não precisava talvez nem de metade disso. Ele só precisa desses specs porque ele é extremamente mal otimizado e talvez mal feito. Porque se você parar pra ver os gráficos, eles são muito simples. Não tem nada que justifique o uso de um Ryzen 5. E até em PCs bons o jogo travava. Isso aconteceu com o Core. Ele jogou o jogo no Ultra e o jogo ficou a 2 FPS. E o PC do Core não deve ser qualquer coisa, né? E bem, a história não acaba por aí. E se você acha que nessa parte teórica do jogo assim ainda acabou, não. O jogo por algum motivo pesa 80 GB. 80 GB. E só para noção de comparação, no espaço de FNAF você consegue baixar The Witcher 3, Fallout 4 e Skyrim juntos. E ainda ia sobrar espaço. Então dá pra ver que tecnicamente o jogo não é um dos melhores. Mas vamos pra parte que importa, né? Vamos supor que você tem R$200, uma GTX 1500, um Ryzen 5 e 80 GB. Como tá a gameplay do jogo? É nessa parte que o jogo se mostra de verdade. E tem tanta coisa errada, mas tanta coisa errada. Então vamos por partes. FNAF é um jogo de terror, certo? Sim. Então ele deve dar medo, certo? Sim. E ele consegue isso? Não. Ele não consegue e falha em todos os aspectos possíveis. E o principal motivo disso, e o que todo mundo deixa passar despercebido, e que se eu falar que vocês vão até me chamar de louco, mas o que mais afetou todo o jogo
são os mapas e as salas. Se você viu o mapa do jogo, é óbvio que você notou que ele é grande pra caralho. Não só o mapa, mas todas as salas. Até porque é um shopping, então ele tinha que ser maior, né? Mas o problema é que as salas do jogo, sim, as salas, não os mapas, são desnecessariamente grandes. E talvez seja por isso que o jogo é tão pesado e puxe muito de hardware. Porque tem que renderizar bastante coisa, e como tudo fica muito longe uma coisa da outra, deve ter dado um erro aí. Mas o mapa não reflete só no hardware do jogo, mas sim, isso daí acaba respingando em todos os lugares, sendo o principal a ambientação do jogo. O mapa, por mais que ele seja grande, ele é vazio, ele não tem sentido nenhum. Por mais que tenham bastante coisa por ali e você ache que seja algo grande e nossa, como tá detalhado, se você parar pra ver, você vai ver que as coisas não têm sentido de estar ali. Todas elas são extremamente jogadas, elas não complementam nenhuma forma de te deixar imerso no jogo, só parece tosco e vazio, principalmente na sala do fliperama, onde é um lugar que tem um arcade a cada centímetro. É tipo um do lado do outro, nem faz sentido isso. Agora falando mais diretamente, o terror do jogo é prejudicado porque o jogo inteiro tem a fórmula de qualquer jogo de terror genérico de ponto A até o ponto B. E essa fórmula já não funciona tem muito tempo, porque em certo ponto ela deixa o jogador entediado. E se um dia ela funcionava, ela não funciona mais. E ela é feita da pior forma do FNAF, porque pelo mapa ser grande isso se torna cansativo, porque você se move bem lentamente e corre por pouquíssimo tempo. E como se não fosse isso, você tá perdido em um mapa extremamente grande, indo do ponto A ao ponto B. O jogo não especifica e nem dá nenhuma dica de onde tá o ponto A ou o ponto B. Então você fica jogado em um mapa imenso e tem que se virar para achar onde você tem que ir. Isso acaba se estendendo para quase tudo, até para submissões. Por exemplo, quando tem a parte da piscina de bolinhas, você tem que ligar 5 geradores dentro de um parquinho, enquanto um animatronic vem atrás de você. Só que, em momento algum, o jogo dá uma mínima ideia de onde estão os geradores. Parece fácil, né? Mas você estava no escuro. Até tem um cabo, mas achar e seguir esse cabo é muito difícil. E você vai ficar muito tempo procurando. Primeiro, é bem questionável ter um gerador em um parque de criança. E também tem uma mecânica de distrair o animatronic. Só que o jogo explica essa parte de uma forma tão ruim que ela é totalmente passável. O animatronic ele gruda na sua cara e você vai tentar sair, é claro, e apertar todos os botões. Nesses botões você aperta o E e acaba derrubando uns baúzinhos, eu não sei qual é o nome disso. E o animatronic, ele te deixa quieto e vai arrumar os negocinhos. Só que isso é uma parte tão passável que ninguém percebeu. Eu não percebi, eu vi tipo uns 5 streamers, e dos 5, e só 2 entenderam de primeira como é que distrai os animatronics. E tudo isso culmina na perda da atenção do jogo, porque a adrenalina tende a ficar por não muito tempo no cérebro. E sabendo disso, o animatronic que fica te perseguindo toda hora, uma hora vai parar de te deixar tenso, porque não é uma ameaça. Isso só vai te deixar entediado, porque essas partes demoram muito. Na média dos plays que eu vi, os que estavam blindfolded, né, sem saber nada, demoraram cerca de 40 minutos nessa parte. Então, no fim desse segmento, eles estavam totalmente exaustos e entediados. Isso se repete o jogo todo, é do início ao fim, sem brincadeira. E é óbvio que tem lá suas duas exceções, mas ainda assim, são 12 horas de tédio pra, sei lá, 10 minutos estourando de tensão. Isso se contrapõe muito com os outros FNAFs, porque ao contrário desse, você ficava preso, e a todo momento você tinha que checar ou fazer alguma coisa. Era uma ameaça constante, e você mal tinha tempo pra se sentir entediado. E nesse jogo é totalmente o contrário. E só pra fechar a parte do mapa aqui, eu tenho um problema com ele, porque ele simplesmente não parece um mapa de shopping, ele é um mapa de jogo. Eu sei que essa frase é meio contraintuitiva, mas vamos lá. Se um jogo quer te emergir pelo mapa, ele tem que funcionar e ambientar bem o local. No caso de FNAF, ambientar bem o shopping. E no jogo ele não ambienta muito bem, porque além dele ser vazio, ele tá na cara que ele é um mapa feito pra jogo, que tudo que é feito nele tem o único propósito de ser feito pra um jogo e ajudar o jogador. E nisso ele fica cheio de conveniências feitas para o jogo funcionar. Para perceber isso, você tem que ser um pouquinho mais detalhista. É só perceber como algumas estruturas são feitas, e você pode perceber isso em todo o lugar, principalmente porque em todo lugar tem uma estação de recarga de lanterna, que não faz sentido nenhum estar no shopping. Fora os geradores em brinquedos de crianças, e tem muita coisa, sério. Mas aí, alguém pode estar pensando, os jumpscares tem que ser bom, é o FNAF, a marca registrada. Pois é. Novamente, um elemento do jogo que falhou em todos os aspectos. E falando de novo, isso é culpa
do mapa. Os jumpscares desse jogo são totalmente previsíveis, principalmente porque você vê os animatronics chegando, que ao invés de ser algo ameaçador, se você vê eles lentamente andando pra você, é só algo tosco. Em alguns casos muito tosco. Até na hora do susto, o jogo falha, porque os animatronics não dão medo nenhum. Até quando eles ficam defasados e todos fodidos, eles continuam muito toscos. E eu acho que isso acontece principalmente por causa das texturas do jogo. Se a gente for comparar com o segundo, que também tinham animatronics, entre aspas, fofos e lisos, eles dão medo porque eles têm um design bom. Tipo, eles são, entre aspas, fofos demais, e acaba dando essa sensação de ser esquisito. E no Security Brief, eles não são nada. Um exemplo mais intuitivo. Vamos traçar uma linha onde os dois extremos são o Fred bizarro do jogo 2 e o outro extremo, ele é o Fred fofo. Os animatronics nesse jogo, eles não ficam em nenhum extremo e nem outro, que, como vocês devem pensar, é um problema. E se for colocar eles nessa linha, ele ficaria na metade da linha do fofo, é aí onde está mostrando na tela. Isso também é um problema, porque não desperta a curiosidade no jogador de pensar, nossa, isso tá fofo demais. Fora as animações, caralho, olha essa porra, que bizarro. E o jogo também tá cheio de furo no roteiro. Eles também fizeram marketing em cima de uma personagem, mas no final ela aparece tipo 2 vezes no jogo inteiro. Oi, eu tô editando aqui o vídeo e sem brincadeira, não dá pra falar de FNAF Security Brief e tipo passar 2 dias e não ter nada novo pra acrescentar. Basicamente no tempo que eu gravei esse áudio, que foi tipo domingo de manhã e a hora que eu tô editando, que é segunda de madrugada na verdade, meio que saiu assim, o pessoal já conseguiu debugar o jogo, já conseguiu mexer nos arquivos locais e acabaram descobrindo que a Vanessa, essa personagem que eu acabei de mencionar aí, ela aparece pouco por causa de bug, porque tem no script dela, tem diversas coisas, pelo que eu entendi, né? Tem diversas coisas que ela faria e que ela apareceria muito mais vezes no jogo, mas ela não apareceu porque o jogo bugou, porque o script não rodou. Tá passando na tela um tweet do LinkedIn que ele fez sobre isso, e enfim, eu sei que eu falei linkzinho errado, mas enfim, é isso aí, mano. Provavelmente quando esse vídeo já sair, que vai ser tipo às 18 horas hoje, já vai estar desatualizado, já vai ter bug novo que encontraram. E é isso aí, cara. Tem outro bug também, que é pra ver uma parte da história da Vanessa, você teria que pegar um cardzinho em uma sala, e pra poder ver esse card, ver o que tem dentro do card, você teria que ir com o Fred, só que o Fred não passa na porta, uma parada assim, o Fred não consegue nessa sala. E é isso aí, mano. Provavelmente vai estar cheio de bug novo. Cara, é muito zoado isso daí. E, enfim, eu vou ficando por aqui. E continue com o vídeo aí, tchau. O problema do novo FNAF é que ele tenta ser grandioso e complexo, mas os desenvolvedores não conseguiram, porque é um projeto muito grande. E ser complexo também não significa ser bom. Muito pelo contrário, eu afirmo que se as salas do jogo tivessem metade do tamanho que elas têm, todos os problemas do jogo, todos não, mas uns 50%, sei lá, seriam facilmente resolvidos. E isso acaba me levando à seguinte conclusão: de quem que é a culpa do jogo ser ruim? Os desenvolvedores são pessoas ruins e malvadas como o de Cyberpunk 2077 que querem extorquir os fãs de FNAF? Não, na verdade não, muito pelo contrário. Eu acho que o pessoal realmente queria fazer um jogo bom, mas eles não conseguiram por falta de experiência. Eles não têm a experiência suficiente para fazer algo tão gigantesco assim. Por isso o jogo ficou ruim. E até bem engraçado eu falar isso, sendo que eu passei, sei lá, 20 minutos no arquivo bruto falando mal do jogo. Mas enfim, essa é a verdade e não dá pra negar. O jogo é bom? Nem fudendo. E saber que ele foi feito assim, sem querer fazer ele um jogo melhor? Nem fudendo também, o jogo continua uma merda. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. E adeus.